Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Bendito seja o Deus de Israel! Bendito seja o Deus de Israel! Então, meus amados, é muito importante falarmos acerca da história do grande comandante da Síria e dos seus 7 mergulhos, porque, como eu disse, cada mergulho tinha o seu significado. Um exemplo, chegando em frente às margens do Rio Jordão, ele vai entrar dentro das águas barrentas do Rio Jordão, que significa aquele que desce. E quando ele desce dentro do Rio Jordão, ele vai entender o propósito, chegando no final do propósito. Assim é na nossa vida. Nós não entendemos o propósito no início, mas quando chega no final do propósito, entendemos o propósito de Deus. Deu para entender isso? Bom, quando nós chegamos no versículo de número 14, nós vamos entender que Naamã obedece à voz e à palavra do homem de Deus, Eliseu. Chegando no Rio Jordão, ele entra e dá o primeiro mergulho. O primeiro mergulho na vida de Naamã foi o mergulho da reconciliação. Naamã precisava se reconciliar diante de Deus, uma vez que Naamã era descendente de uma grande origem. Naamã conhecia o Senhor e através de Naamã o Senhor Deus dera livramento a ele e àqueles que estavam do seu lado. O segundo mergulho foi o mergulho do arrependimento. Naamã precisava se arrepender e voltar do início das suas origens e entender o propósito que Deus lhe levou para a Síria como soldado, e deste soldado se tornou um comandante geral das tropas da Síria. O terceiro mergulho foi o mergulho da humildade, pois quando Naamã chega em Israel, Naamã está prepotente, achando que é mais ou que é maior do que aqueles que estão diante da vontade de Deus. Quando ele chega, que recebe a notícia do moço Geazi, a Bíblia vai dizer que ele diz: eu achava que ele ia colocar as mãos, impor as mãos sobre mim e me restaurar da minha lepra. Só que na nossa ou na vida da caminhada cristã, não tem jeitinho, não tem facilidade. Temos que buscar o Senhor até achar. A vida é de sacrifício. Então Naamã vai dar o 4º mergulho. E o 4º mergulho vai ser o mergulho do reconhecimento. Depois que ele reconhece que o milagre não acontece simplesmente por colocar a mão ou por facilidade, ele dá o 5º mergulho. E o 5º mergulho é o mergulho da perseverança, pois Naamã está subindo das águas e olhando para o corpo, para os braços, e está vendo ainda a lepra. Aí Naamã vai e dá o 6º mergulho. Depois de dar o mergulho da perseverança, ele dá o 6º mergulho, que é o mergulho da obediência. Existem momentos que temos que obedecer. Aí Naamã vai dar o último mergulho, e o mergulho da resposta de Deus na vida de Naamã. O último mergulho é o mergulho da restauração. É o mergulho da cura, onde ele vai ser curado
e restaurado, e assim se cumpre o que está escrito em 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Nós temos muitos conteúdos para falar sobre Naamã, sobre a história de Naamã, que seria provavelmente uma história aproximadamente de 1h30, falando sobre o comando da Síria, falando sobre a origem militar de Naamã, a origem de Naamã, como eu já falei aqui, sobre quando ele desce no Rio Jordão, que eu só resumi alguns assuntos, mas em breve nós estaremos abordando outros assuntos bíblicos para melhoria espiritual no teu conhecimento. Deus abençoe e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.